Eu te saúdo com a paz do Senhor. Davi no lugar errado e na hora errada. Mas existe uma questão aqui curiosa. Se Davi estava no palácio, por que estava no lugar errado? Lição número 11 da classe de jovens para esta aula, os louvores sugeridos 77, 289 e 491. Fica aqui comigo que eu vou te dar na lição de hoje algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje, também a hora da revisão, e também eu já vou começar aqui dando o significado do nome de Urias e também o nome de Natã, o significado do nome. O nome Urias significa chama ou labareda de Iavé. Minha luz é Iavé, fogo de Iavé. Já o nome Natã significa dado ou presente de Deus. Deus tem dado a quem Deus deu. Esse é o significado do nome Natã. Você conhece algum Natã? Eu conheci o Natã. O Natã que eu conheci era gerente de uma empresa onde eu trabalhava. Texto principal. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Resumo da lição. O erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Há quem diga que, quando vai falar com jovens, que no mundo não tem nada para o jovem. Ou se tem. Tem. Tem muita coisa. Principalmente tentação, né? O mundo existem várias tentações. E tanto os jovens, principalmente, são extremamente tentados. Então é incoerente dizer que no mundo não tem coisas para o jovem, coisas que atraem o jovem. Claro que tem, tem muito. Tanto tem que há muitos jovens estão lá no mundo, né? Por quê? Porque lá eles se acham acolhidos, tem aventuras, né? Tantas outras coisas, né? Então, verdadeiramente, no mundo tem muita coisa, né? Muita tentação, na verdade. Só que, na verdade, o pecado ele é prazeroso para a carne, mas é terrível para a alma. Ele é mortal para a alma, apesar que nós sabemos, claro, que a alma não morre, mas eu digo que é mortal para a alma no sentido espiritual do negócio, né? Que uma pessoa que morre em pecado certamente terá a sua alma lançada na perdição eterna. Introdução. Quando tudo ia bem, Davi esqueceu-se de alguns princípios básicos e se permitiu cair em uma lamentável armadilha. Omisso em suas obrigações reais, cometeu adultério com Batseba, engravidando-a. Quando nós estamos numa situação difícil, uma tentação, por exemplo, ou passando num deserto, nós temos uma tendência de buscar ao Senhor, buscar mais ao Senhor e tal. E isso é bom, é saudável. No entanto, quando nós estamos na bênção, quando não está acontecendo nada, o que acontece? Nós nos esquecemos um pouco de Deus, e é aqui que mora o grande perigo. Por quê? Porque o adversário das nossas almas, ele observa que nós abrimos a guarda, e é aí que ele arma a cilada. E Davi caiu direitinho na cilada do adversário. Então, mais uma vez, falando aqui dos erros, né, de Davi. Davi foi um homem que cometeu muitos erros, e aqui, inclusive, vou ver com você sobre um erro bem grave que Davi cometeu. O erro de Davi. No lugar errado, na hora errada. Todos estavam atentos e ativos. Já Davi estava envolto em ociosidade, omissão e pouca vigilância. Três erros fatais. Por que Davi estava errado, no lugar errado, se ele estava no palácio e, de fato, ele como rei, ele tinha que, de fato, estar no palácio? Porque, na verdade, ele não devia estar no palácio. Por quê? Porque o povo estava em guerra. Na época de guerra, quem é que vai para a guerra? Exatamente isso, o rei. O rei vai para a guerra também. Então, é por isso que ele estava no lugar errado. Porque o palácio, de fato, é o lugar onde fica o rei, a rainha, a princesa, o príncipe, né? Isso é, inclusive, só para uma questão de curiosidade, existe uma diferença entre palácio e castelo. Qual é a diferença? O palácio é a moradia real, é onde o rei, a rainha, o príncipe e a princesa moram. O castelo é um lugar de fortaleza, que também pode estar lá com o príncipe, com a princesa, com o rei e rainha, protegendo aquele lugar, aquela cidade, tá? Então o castelo ele é um lugar de proteção.
Inclusive, você conhece o hino Castelo Forte, do Martinho Lutero, o hino 581 da harpa cristã. Para mim, é o hino mais bonito da harpa. Apesar que muitos são os hinos bonitos da harpa, mas eu gosto muito do 581. Vejam bem o que estava fazendo Davi no palácio. Davi estava ocioso. O que é estar ocioso? Ocioso é quando você está em casa e você não sabe o que fazer. Você não sabe se fica no celular, se abre a geladeira, se liga a televisão, se vai jogar videogame, se vai comer alguma coisa. Você está ocioso, ou seja, você está sem direção, você não sabe o que fazer, você está perdido. Isso é estar ocioso, não ter o que fazer. Está completamente intertido com as coisas da vida, está completamente distraído. Isso é estar ocioso. A omissão propriamente dita, é porque o povo estava em guerra e Davi, ao invés de estar na guerra, ele estava omisso à guerra, ele não estava nem aí. Ele estava completamente omisso. Ao invés de ele, como rei, se portar como rei e ir para a luta, ele ficou em casa. Então ele estava omisso. E também há pouca vigilância. Ele não vigiou. Se porventura ele está aqui, ocioso no palácio, está omisso com a guerra, mas se ele vigiasse, ele não cairia. Ele não cairia. A vigilância, jovem, ela é extremamente importante. Eu já cheguei até a mencionar algumas vezes que a vigilância, muitas vezes, e talvez todas as vezes, é mais importante do que a oração. Eu vou te falar por quê. Lembra que a Bíblia diz vigiar e orar para que não entres em tentação? Pois bem, imagina uma pessoa que vive a vida de oração. Está no monte, está nas consagrações, ora todo dia dentro de casa, faz igual Daniel, ora 3 vezes ao dia, mas não vigia. Então, na primeira situação, ela vai cair. Por quê? Porque ela não vigia. Agora, se tem uma pessoa que não ora, mas ela vigia, dificilmente ela vai cair, porque ela está em vigilância. Então, a vigilância ela tem que estar sempre ligada no máximo, sempre no máximo. Por quê? Porque numa distração, num momento de prazer, num momento assim muito rápido, a pessoa pode perder a salvação. E isso é muito sério, isso é muito, muito sério. Então, jovem, você precisa viver uma vida de vigilância. Lembra de que nós, como somos da fé, nós temos que vigiar. Porque é no momento de falta de vigilância que nós caímos. Então não adianta andar uma vida de oração e não vigiar. Então vigia. Eu já contei aqui algumas vezes, existiu algumas questões pelas quais nós passamos. Então se você não vigiar, você cai. Então, quando está numa situação, evite, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de vigilância. Você está numa situação com um casal, por exemplo. Você, uma jovem e um jovem. Vocês saem da igreja juntos por alguma razão. Aí falta luz, por exemplo, na cidade onde você está. O que você faz? Você tem que ter vigilância. Você, claro, você é homem. O que você faz? Você pode, dependendo da amizade que você tem com a pessoa, você pega na mão da pessoa, né, porque está muito escuro, para vocês não se perderem. Vamos que eu vou te levar para casa. E você leva na vigilância. Por quê? Porque se você deixar não vigiar, você não vai querer pegar na mão dela, né? Você entendeu, né? Então, em tudo nós temos que vigiar. Porque se a gente não vigiar, a gente certamente nós cairemos. Fazendo o que era errado. Após um período, chegou a Davi a informação de que Batseba estava grávida. Diante disso, somou-se aos pecados as tentativas de enganar Urias, o esposo traído. Chamado do campo de batalha para encontrar Davi, após uma conversa evasiva, foi liberado para que fosse encontrar sua esposa. Existem algumas questões aqui muito interessantes que Davi fez tudo de caso pensado. Ele quis saber quem era essa mulher, e alguém foi taxativo. Olha, esta é Betseba, mulher de Urias. Foi direto, ou seja, ela não é uma mulher comprometida, ela é casada. Mas mesmo assim Davi insistiu, e eu vou aqui lembrar mais uma vez. Muitas vezes aqui as pessoas põem a culpa em Betseba que ela poderia ter resistido. É verdade, ela poderia ter resistido sim, ela não vigiou também. Mas ela não tem responsabilidade nesse negócio não. O total responsável é Davi. Por quê? Porque Davi era um homem de Deus. Então, a responsabilidade vai cair sobre ela. Se você, por exemplo, está na presença do Senhor,
e acontece algo com você e uma pessoa não cristã, a responsabilidade é de quem? É sua. Porque é você quem tem que dar o exemplo. Foi o caso de Davi. Então, a responsabilidade é totalmente de Davi. Se você discorda de mim, por favor, deixe o seu comentário aí. Mas vamos lá. Então, veja que Davi ele foi avisado de forma precisa de quem era essa mulher. E ainda assim, ele a trouxe. Agora, olha a artimanha de Davi. Davi teve relações com Betseba e agora sabe que ela está grávida. O que Davi pensou? Olha como ele raciocinou muito rápido e perfeito. Ele disse o seguinte, olha, quando ele foi chamado, né, Urias foi chamado do campo de batalha, faz o seguinte, você está liberado para ir encontrar com a sua esposa, você pode ir para sua esposa. Por que ele falou isso? Porque se Urias estava na batalha e foi para casa, e foi para sua esposa, certamente eles teriam relações íntimas. Certamente, como ela já estava grávida daqueles dias, quem ia perceber que o filho não era de Urias? Aliás, que o filho seria de Davi? Ninguém, todos pensariam que seria de Urias. Então veja que Davi aqui teve muita artimanha, ele fez muito perfeito. Então ia parecer, para todos os efeitos, que Urias era pai da criança e esse pecado de Davi seria encoberto, ninguém nunca saberia. Olha como ele arquitetou bem este negócio. Entretanto, Urias ele foi honrado e não aceitou o aconchego do lar. Então veja que aqui, Urias não foi para o aconchego do lar, quem depois de uma batalha, até mesmo nos dias de trabalho, né, se for trazer para os dias de hoje, está trabalhando, claro, todo mundo quer ir para casa. Imagina você estar lá na metade do expediente, por exemplo, teu chefe vira, olha, você já pode ir para casa, você já trabalhou muito hoje, pode ir para casa, pode ir para casa descansar, você vai dizer que não? É claro que você vai ir imediatamente. Imagina numa guerra que você está sofrendo uma situação que você pode morrer numa guerra. Né? Aí o teu general, o teu rei nesse caso, né? Chega, olha, você pode ir para casa, você está liberado, você pode ir, você já trabalhou muito, você já se dedicou muito, pode ir para casa, vá para sua casa, para sua esposa. Você não ia? Não, claro que você ia, mas Urias não foi. O Urias ele se sentiu, ele foi honrado em não ir. Porque, inclusive na questão dos carinhos da esposa também, né? Ele deixou claro que não poderia usufruir tal luxo enquanto seus companheiros sofreriam no fronte de guerra. Olha que honestidade da parte de Urias, olha como ele foi honrado. Não, de maneira nenhuma, meu rei. Como eu posso ir para casa no aconchego do meu lar, nos braços da minha amada, ficar lá com ela, nesse luxo, nesse conforto, enquanto os meus amigos, os meus companheiros estão sofrendo na guerra? Não, eu vou sofrer junto com eles. Olha que honraria, né? Como foi honrado a questão aqui de Urias. Concluindo a triste sequência de atos pecaminosos, Davi enviou novamente Urias ao campo de batalha. Então ele enviou ali uma guerra, uma tática, justamente para que Urias fosse morto nessa guerra. Olha que covarde da parte de Davi, olha que tamanha covardia. O homem que honrou Davi. Agora, o que acontece? Davi coloca ele na frente da guerra para que justamente ele seja um dos primeiros a morrer. E foi exatamente isso que acontece. Urias, ele acaba sendo morto, né? Olha, porém, com uma carta contendo um plano assassino a ser colocado em prática por Joabe, comandante do exército de Israel. Agora, com Urias covardemente morto, o rei achou que tudo estava resolvido. Agora está resolvido, né? Agora é só ele pegar ali Betseba. Para todos os efeitos, Urias morreu na guerra, e de fato morreu na guerra. Ninguém precisava saber que foi Davi que colocou ele para morrer na guerra. Então está tudo certo, está tudo bem. O pecado de Davi agora está escondido. Agora os dois pecados, né? O pecado do adultério e o pecado do assassinato. Tá tudo bem. Olha como as coisas vão andar. Olha o que vai acontecer. Flertando com a tentação. Os dias estavam favoráveis, o reino consolidado, tudo estava encaminhado. E diante disso, Davi começava a descuidar de si mesmo e de sua família. Tempos de mar calmo requerem muito cuidado com os perigos mais sutis. Notemos que inúmeros naufrágios já aconteceram na calmaria. É muito interessante que quando nós estamos no deserto, nós buscamos muito o Senhor. Vamos para as orações, para as escolas dominicais, culto de doutrina, em todo lugar o jovem está enfiado,
Falou a oração, ele está enfiado. Por quê? Está na prova, está no deserto. Então o que ele faz? Ele vai buscar, né? Eu e você somos assim. Agora, no momento que está calmo, o que nós fazemos? Nós abrimos a guarda. Agora está tudo bem, não tem problema nenhum, então nós abrimos a guarda, nós ficamos agora seguros de nós mesmos. E é aqui que mora o perigo. Porque o adversário, ele percebe quando você para de orar, quando você deixa de buscar. Então ele sabe que você está fragilizado. É aí que ele arma as ciladas dele. E nós não podemos ficar flertando com a tentação. O que é flertar, né? Flertar é uma palavra assim que eu até acho até uma palavra muito chique, né? Palavra bonita até. Flertar é o mesmo que namorar, né? É o mesmo que paquerar. Na minha época eu nem lembro mais o nome que a gente usava. Quando a gente ia namorar com a menina, flertar com a menina, eu nem lembro mais o nome que se dá nesse negócio. Mas vamos lá. Flertar com a tentação é quando uma pessoa está namorando a tentação. A tentação está lá, aí a pessoa, em vez de se distanciar, se aproxima da tentação. Faz como a Bíblia diz, né, lá para Caim, né, o pecado já é a porta, né, ou seja, o pecado está na porta. Então, o que a pessoa faz, né? O jovem, né, ou em alguns casos a jovem, né, vê aquele rapazinho, o rapazinho está lá, ela sabe que é uma prova, mas o que ela faz? Ela vai lá flertar com a tentação. Aí acaba fazendo coisas que não deve, e é da mesma forma o jovem. Então, a gente não deve ficar flertando com a tentação. A tentação não é para a gente namorar, para a gente ficar paquerando a tentação. Por quê? Porque nós devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir da presença do maligno. Tudo aquilo que nos vai trazer uma questão de que vai nos trazer, né, vai nos distanciar da presença do Senhor, nós não devemos flertar com esse tipo de negócio. O rei não soube manter em tempos de bonança a fidelidade e a integridade. Então, nos tempos de bonança, quando você estiver numa situação bem calma, num tempo bom, se estiver bem empregado, a vida amorosa está muito bem, obrigado, a família está bem, continue buscando ao Senhor. Não esmoreça. Não se deixe levar pela bonança, pela questão daqui, está tudo uma bênção, maravilha que está uma bênção, não é pecado nenhum você estar na bênção, não é pecado nenhum, é uma bênção. Só que mesmo você estando na bênção, você não pode deixar de orar. Lembra de 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar, independente das circunstâncias. Se está bom, você ora. Se está ruim, você ora também. Como vencer as tentações? Um exemplo que não deve ser seguido. Por um momento de prazer, Davi permitiu que uma sequência de desastres viesse sobre sua vida. O custo do pecado é caro e suas consequências são devastadoras. Eu poderia falar tanta coisa para você sobre a questão de tentação, poderia falar tanta coisa, mas eu vou falar uma coisa para você prática. Vou falar para você uma coisa honesta. A tentação, ela é boa. Ela é boa para a carne. A tentação, aquele momento de prazer, quem não quer ter um momento de prazer? Claro que quer ter um momento de prazer. No entanto, nós devemos ser fortes, ser firmes. Lembra que a Bíblia diz lá em 1 João 2,14? Jovens, vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Pois bem, o custo do pecado, ele é caro. É muito caro. E as consequências são destruidoras, são avassaladoras. Então, para que você, jovem, vai perder a segurança que você tem hoje na casa do Senhor? Para que você vai perder essa comunhão que você tem com a igreja, com Deus, com seus irmãos, por causa de um momento de prazer? Quando você cede, quando eu cedo uma tentação, significa dizer que aquela tentação é mais forte do que eu. Sabe por que aquela tentação foi mais forte do que eu? Porque eu não vigiei, porque eu não vivo uma vida de oração e, maior do que todas essas coisas, porque ao invés de eu olhar para o Senhor, eu olhei para a tentação. Eu considerei mais a tentação, é melhor cair na tentação do que servir a Deus. É isso que nós estamos dizendo para o Senhor. Quando nós caímos na tentação, nós estamos realmente dizendo não para Deus. Então nós devemos ser firmes, nós devemos ter uma postura firme. Eu sei que falando assim é bem fácil, mas você certamente passa por situações difíceis, de tentações, e é difícil de vencer. Eu sei que é difícil, como eu também já passei por muitas quando eu era jovem, então misericórdia, dá uma vontade de sair correndo. Mas fui fiel ao Senhor. Pequei algumas vezes? Claro que eu pequei. Caí em algumas tentações? Claro que eu caí, não tenha dúvida.
Então veja que há uma questão, eu estou falando de uma forma para que você compreenda que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, né? Os mesmos erros. Então a Bíblia ela vai nos dar uma questão de que filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Quando você cai em tentação, não é o fim do mundo. Não é bom, porque pode vir muitas consequências. E o pior do pecado, né, o grande problema do pecado é que muitas vezes nós pecamos e não tem consequência. Por quê? Porque ninguém soube, ninguém descobriu. No caso, por exemplo, não teve uma gravidez, por exemplo, ou não teve uma outra situação para mostrar. Então o pecado fica bem escondidinho. Então qual é a tendência? A gente continuar naquele pecado. Ah, vou continuar porque ninguém está vendo mesmo? Ou até mesmo defraudando alguém, né? De repente o jovem trabalha numa empresa e está roubando a empresa. Ah, mas ninguém está vendo mesmo? E vai. Tem um dia que a coisa desanda. E ainda que não desande, vamos imaginar um cenário bom, aparentemente bom. Digamos que a pessoa está no pecado e nunca foi descoberto e morre no pecado. Aí eu te pergunto, valeu viver uma vida de pecado dentro da igreja? Viveu na igreja, viveu uma vida de pecado, escondido, ninguém soube, mas naquele grande dia, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Olha que situação. Valeu mesmo a pena? De maneira nenhuma. O pecado, ele é enganador. Ele engana o coração do jovem. Ele engana. Então, é claro que existem situações. A tentação, ela realmente, ela chega de uma forma justamente naquele ponto que você é fraco. É justamente naquilo que você é fraco que você será tentado. É justamente aí. É justamente naquele seu ponto fraco. Por quê? Porque o adversário, ele é covarde. O adversário, ele vai jogar para ganhar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai na sua fraqueza. Tu acha mesmo que ele vai te tentar com aquilo que você é forte, com aquilo que você resiste? De maneira nenhuma. Ele vai mostrar algo, aquilo que você é fraco, naquilo que você não tem força para lutar. Mas lembre-se, a palavra do Senhor está em vós e o Espírito Santo está contigo. Então, você é um jovem do Senhor. Então, continue firme na presença. Não ceda à tentação. Sei que falando assim é fácil de falar, né? Mas na prática é outro negócio. Mas você é firme, você é forte. Buscando socorro. Diante da cegueira espiritual do rei, foi preciso que o Senhor enviasse um profeta para alertar acerca do quão inaceitável era aquela situação. Falamos de Natã. Eu tive uma aluna que ela gostava muito de Natã. Então sempre quando eu vejo o nome eu lembro dela. Natã, ele foi um cabra valente. Foi um cabra valente. Por que ele foi valente? Porque ele afrontou um rei. Tu tem noção do que é você afrontar um rei? No nosso caso hoje, seria o presidente da República, né? Imagina você chegar diante do presidente da República e falar, olha, tua situação é essa, você está fazendo isso, e o ponto é esse daqui. Imagina, tem que ter muita coragem, não? E Natan teve. Natan chegou diante do rei e ele fez uma questão que é muito interessante, né? E nos traz uma reflexão muito interessante. Porque geralmente nós somos muito firmes para julgar os outros, mas nós somos frouxos para nos julgar. E foi exatamente isso que Natan mostrou para Davi. Natan fez uma comparação. Eu não vou lembrar aqui do texto, de como está o texto, mas vamos aqui dar um parecer. Natan virou para o rei e disse o seguinte: um homem tinha uma ovelha e um outro tinha 100 ovelhas. Esse que tinha 100 ovelhas um dia foi receber uma visita e ele precisava matar uma ovelha. Ele foi e pegou a ovelha daquele que só tinha uma ovelha. O que esse homem merece? Davi foi taxativo, esse homem merece a morte. E o que Natan falou para Davi? Saiba que este homem és tu, ó rei. Ele teve muita coragem, né? Teve muita coragem. É muito interessante você ler o texto para ter uma ideia melhor, né, do que eu estou te falando. Eu estou aqui resumindo, só para a gente ter uma noção da força, da coragem de Natan. E quantas vezes nós estamos omissos. Nós sabemos a verdade, conhecemos as circunstâncias da pessoa, mas a gente não quer afrontar a pessoa. Talvez porque é o pastor presidente, ou porque é um pastor de uma congregação, ou porque é um dirigente, ou porque é um líder do departamento, ou é o professor da escola bíblica dominical, ou seja o que for. Nós temos aquele o quê? Receio. Não vou falar não, porque ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, como é que eu vou falar isso para ela? Nós temos que falar. Nós temos que alertar. Por quê? Porque no caso de Natan, além de Natan estar
ajudando Davi, na verdade, porque assim que Davi ouviu isso, Davi fez o quê? Ele se arrependeu do que fez. Então valeu demais. Então, quando nós corrigimos alguém, na verdade isso é um ato de amor. É claro que nós vamos falar com uma forma educada, não é? Talvez a gente não vai ser tão duro como foi lá Natan, apesar que aqui Natan está coberto de razão, ele tinha que fazer isso mesmo, senão de outra forma, certamente Davi não aceitaria a repreensão. Mas é interessante que Davi ficou buscando socorro. Ele, depois disso tudo, ele se converteu, ele viu que realmente o negócio estava esquisito, o negócio para o lado dele. Então veja que o rei estava numa cegueira espiritual muito grande, pela qual estava cometendo pecado e parecia que não estava entendendo o que estava fazendo. As fontes das tentações. Existem 3 fontes básicas de onde procedem as tentações: o diabo, o mundo e a carne. O diabo, ele vai sempre nos tentar. Ele tentou ao Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 4 fala que o diabo tentou a Cristo. Então, se o diabo tentou a Cristo, tu acha mesmo que ele não vai te tentar? Claro que ele vai te tentar. Então, o diabo, ele é uma das fontes das tentações. O segundo é o mundo. O mundo, aqui podemos falar aqui nos 2 sentidos, né? Tanto no sentido físico, né, do mundo mesmo, do planeta Terra, né? E também na questão do sistema. O sistema também, ele é corrupto, essa coisa toda. Então, também é uma forma de tentação. Porque, por exemplo, imagina que você está trabalhando numa empresa e alguém da empresa, por exemplo, te faz uma proposta indecente, por exemplo. A gente faz uma proposta do tipo: olha, se você fizer isso aqui errado, nós vamos te dar X a mais. Então, você pode se sentir tentado: agora eu vou aumentar o meu salário e eu não vou precisar fazer nada, é só falar que eu não recebi isso, eu não recebi aquilo e está tudo certo. Isso é o quê? É uma forma de tentação também. E a carne? A carne é o nosso eu, né? Aqui nesse sentido aqui é o nosso eu. Eu posso, eu sei, e o grande inimigo do homem é o homem. Então, o maior inimigo que você tem é você. É quando nós estamos na questão da soberba, por exemplo. Então, o maior inimigo do homem é o homem. Então, aqui são as grandes tentações. E aqui é muito bom te deixar claro o seguinte sobre a questão da carne. A sua luta é contra a sua carne. Você não deve lutar contra a carne dos outros. Lembra que a Bíblia diz lá aos Efésios capítulo 6? A nossa luta não é contra a carne. Ou seja, não é eu que vou lutar contra você e você contra mim. Não é isso. Eu luto contra mim e você luta contra você. Eu luto contra a minha carne e você luta contra a sua carne. Arrependimento, perdão e recomeço. O verdadeiro arrependimento. O caminho da restauração passa pelo arrependimento e pela confissão do erro cometido. E assim Davi fez. Confessou o seu pecado e arrependeu-se de forma profunda. Perdoar é algo divino, né? Perdoar é uma questão extraordinária. Veja que Provérbios 28:13 nos diz que aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia. Quando você comete um erro, um pecado, e você se arrepende, e você verdadeiramente... é um arrependimento honesto, é um arrependimento verdadeiro. Você não se arrepende porque você foi descoberto e porque teve uma consequência. Você se arrepende realmente porque você sente dor por ter pecado contra Deus, porque você errou com Deus. E isso sim é o verdadeiro arrependimento. Então, quando você tem esse arrependimento, você tem um caminho de restauração. O Senhor vai te restaurar. Por quê? Porque você confessou que pecou, você realmente reconhece que pecou e pede perdão ao Senhor. Então é claro que o Senhor irá te perdoar. Por quê? Porque a Bíblia menciona lá em Isaías 55, né? Fala que o Senhor grandioso é em perdoar. Acho que deve ser o versículo 6 ou o versículo 7 de Isaías 55. Deve ser o 7. Então, o grandioso é em perdoar. Então, a Bíblia também chega a dizer, né, que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, observe que quando nós pecamos e nós erramos e confessamos esse erro, né, esse pecado ao Senhor, Ele certamente irá nos perdoar, porque o nosso arrependimento ele é verdadeiro. Agora, se alguém quer enganar ao Senhor pedindo perdão e na verdade não está arrependido, então não tem como ser restaurado, né? A busca pelo perdão. O arrependimento e o perdão não significam a ausência das sequelas dos pecados. O Senhor perdoou Davi, mas não anulou as suas consequências.
O que o homem semear, isso também colherá. Em outras palavras, você não, né? Não vou falar isso para você, mas se for o caso, a pessoa pediu perdão ao Senhor, se arrependeu verdadeiramente. Ele está perdoado por Deus? Sim. Ele vai ser restaurado pelo Senhor? Sim. Ele vai se livrar das consequências do pecado? Não. Isso aí não. Por quê? Porque foi isso que ele plantou. Então, é importante também deixar claro que em alguns casos específicos pode ser que por alguma razão o pecado acaba não tendo alguma consequência. Pode ser por uma razão ou outra. Mas qual é o padrão? O padrão é a gente colher aquilo que nós plantamos, não é assim? Então, se uma pessoa fez algo, ela vai ter que arcar com as consequências. Pecou diante do Senhor, vai arcar com as consequências do pecado. Errou, né? Pecou, cometeu um crime, por exemplo, vai ter que pagar diante da sociedade e a justiça. Não tem como escapar. Você está perdoado por Deus, está perdoado pela igreja, está perdoado entre os irmãos, vai morar nas mansões celestiais porque está perdoado, mas a consequência terá que pagar. Isso não tem como escapar. A alegria do recomeço. Diante do perdão, Davi começou a experimentar novamente a verdadeira alegria. Diante do perdão, quando você é perdoado e você se sente perdoado, é uma força que vem de dentro de você, acaba vindo uma força. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de você, agora que você está restaurado, você está perdoado, você volta a ter a alegria do Senhor. Lembra que Neemias fala lá em Neemias 8:10? A alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, quando você está perdoado, você está restaurado. E toda pessoa que está restaurada faz o quê? Fica alegre, né? Fica feliz da vida. Porque imagina, por exemplo, tu está numa situação, digamos que você se machucou, por exemplo. Então você está triste porque você está machucado, de repente você não consegue andar, não consegue correr, mas de repente você foi restaurado, você está feliz da vida, não é? Na vida espiritual é parecido. Quando nós somos verdadeiramente perdoados, sentimos esse perdão do Senhor, essa alegria que nós temos no coração, ela volta. Ela volta. Por quê? Porque agora nós temos uma plena comunhão com o Senhor. Eu fui perdoado pelo Senhor. Deus me perdoou. Grandioso é o Senhor em perdoar. Então é claro que nós ficaremos alegres com isso. Conclusão. O homem segundo o coração de Deus se permitiu ser tragado por uma armadilha perigosa. O adultério e a sequência dos fatos nos mostram que ninguém está imune às tentações. Davi deixou de ser vigilante e afastou-se dos princípios essenciais, caindo em pecado. Então veja que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nem ele estava livre de fazer algo errado. Ninguém está livre. Nenhum homem, nenhuma mulher está livre. Não existe a mulher maravilha do cristão, o super-homem do cristão. Não existe esse negócio. Todos nós somos falhos, somos pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é verdade. Mas nós somos pecadores. Então veja que muitas vezes nós pensamos que nós somos imunes às tentações. Nós não somos. Todos nós temos uma fraqueza. E é justamente nessa fraqueza que o adversário vai procurar nos tentar. Porque é justamente onde nós somos fracos, né? Somos frágeis. Então é importante, jovem, que você compreenda que quem te fortalece é o Senhor. A Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é na sua fraqueza que o Senhor vai te fortalecer. Não pense você que você é forte em si. Você é forte no Senhor. É o Senhor quem te justifica. É o Senhor que te sara. É o Senhor que te cura. É o Senhor que te fortalece. Então veja que quando você está na presença do Senhor, é o Senhor, é o leão da tribo de Judá que te guarda. Agora, se você começar a viver uma vida de pecado, que eu vou aqui, vou ali e vou me afastar da presença do Senhor, então, como é que fica? Lembra que o próprio Davi disse lá em 51:10 de Salmos? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque sem a presença do Espírito, nós perdemos a direção. Nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida, porque senão nós estamos completamente perdidos, não conseguimos nos consolar, por exemplo, nós não conseguimos nos guiar, nós não ouvimos nada, nós não ouvimos a voz do Senhor, nós estamos completamente perdidos, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido até físico, né? Dependendo do caso, que é o Espírito Santo que nos orienta, né? Para onde nós devemos ir. Então,
como é que fica? Então nós iremos ficar aí perdidos, né? Portanto, é importante que nós venhamos buscar ao Senhor para que o Espírito Santo nós venhamos continuar, como diz 1 Coríntios 6, né? Continuar sendo o quê? Isso mesmo, templo do Espírito Santo. Hora da revisão, número 1. Ao estudarmos acerca dos erros, somos alertados e preparados para que não venhamos a cometer tais pecados e assim, diante de uma vida pautada pela palavra de Deus, possamos prosseguir para o nosso alvo sem perder o foco. Número 2. Nos apegando às promessas bíblicas, invocando-as pela fé no Senhor e com confiança descansar no livramento que virá do alto. Número 3. Elas procedem do diabo, do mundo e da carne. Número 4. A intensidade do arrependimento, a busca pelo perdão e o desejo de restauração, revelando a agonia e a intensidade de seu sentimento. Número 5. Diante do perdão, Davi começou a experimentar novamente a verdadeira alegria. Salmos 32, 11. Então que nós venhamos ficar vigiando, né? Para nós não estar no lugar errado e na hora errada, mas que nós venhamos estar no lugar certo e na hora certa, que nós venhamos verdadeiramente estar na presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com uma pessoa que também gosta da Escola Bíblica Dominical igual a você, mas se você não gostou, deixa o seu dislike, que também é importante. Também, se você quiser deixar o seu comentário, fique aí à vontade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!